Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio da AJCEL. Trago mais um vídeo aí para vocês, para poder mostrar um pouquinho do nosso conteúdo das nossas aulas presenciais. Esse vídeo vai mostrar o que foi feito ontem, né, em sala de aula, em um dos aparelhos que os alunos trazem com problema de aquecimento. Na maioria das vezes, problemas de aquecimento se dá por termistores. Vocês vão ver que foi esse o local, o cenário que nós escolhemos aí para trabalhar, mas o defeito não era exatamente de um termistor. Então a minha intenção, né, para com vocês é mostrar formas de se fazer análise, de entender as interligações e interpretar da melhor maneira possível os esquemas elétricos. Então vamos aprender de modo fácil, vamos facilitar o que já é muito complicado, tá bom? E sempre que eu lanço um vídeo, eu coloco um link, né, na descrição para que vocês possam entrar no meu grupo de WhatsApp, sempre para participar do próximo curso online da primeira aula de degustação gratuita. É isso mesmo. Então quem quiser, entre aqui na descrição, no link, né, do meu grupo, aguardem a próxima turma iniciar, eu acredito que daqui a 10 dias mais ou menos, e a primeira aula sempre é gratuita. As demais, aí nós faremos matrículas, né, e passamos mais informações aí durante esse período aí nesse grupo, tá bom? Então assistam o vídeo, tá? Não pulem, para que vocês tenham um bom entendimento no final, e tamo junto, até mais! Vamos lá pessoal, vamos trabalhar então com a informação dos nossos termistores. Eu percebi, utilizando o manual técnico da Samsung, que essa placa contém 3 termistores. O TH3001, que eu já estou marcando aqui, o TH3000 e o TH1000. Tá? Agora nós vamos tentar ver como que eles estão interligados para tentar entender em que lugar que o defeito se apresenta. Eu peguei o código deles lá do fabricante, que é o datasheet, e percebi que os 3 utilizam do mesmo código, ou seja, tem mesmo valor. Tá? Então eu fui lá no Google, fiz uma pesquisa, identifiquei 100 k ohms. Os termistores, né, para poder fazer a divisão de tensão na malha, eles também dependem de resistores de mesmo valor. Então eu identifiquei os 3 resistores, né, para fazer o circuitinho divisor. Identifiquei também a malha principal que alimenta esses circuitos. A malha é a VREG underline L16 underline 1.8. Essa malha vai atender os 3. Cada termistor vai derivar uma malha, né, contendo a metade da tensão da referência para mudança de nível lógico de um circuito integrado. Então nós temos lá no primeiro termistor, o segundo aqui eu estou identificando a malha AP-Term, tá? Todas elas têm capacitores, e aí já vou colocar aqui o circuito integrado que é tocado por essas malhas, é o U4006, é um switch, uma espécie de chave. Então essas malhas vai garantir uma mudança de nível lógico por aquecimento. A malha VREG L16 1.8 volts, que atende os 3 termistores, ela deriva do PMIC, tá? do PM4000, tá? Então todos os 3 estão ligados a essa malha através do PMIC. O terceiro termistor, o TH1000, ele está próximo a alguns PAs, amplificadores de potência, então ele vai derivar uma malha PA-Term, e ele vai passar essa informação para a CPU também para mudança de nível lógico por aquecimento. Então nós temos aqui a CPU, é o CP3000, né, o processador principal, e todas as interligações. Todos eles aí estão interligados através da malha PP1V8. Aliás, a chave, o switch, né, é ligado também pela PP-VREG 1.8 volts, e ele atende também, através de um chaveamento, um cristal oscilador, que é compensado por temperatura. Tá? Então temos térmico aí no cristal oscilador também. Bom, vamos fazer os testes de resistência, né, e identificamos que todos eles apresentam 100 k. Foi feito isso em sala de aula. Todos com 100 k, então eu não tinha necessidade de trocar os termistores. A tensão também se apresentava com 0,8 volts, então eu parti para um segundo teste usando o multímetro em escala de diodo, condução reversa. Toquei nos pontos que tocam os termistores através das malhas que estão interligados, todas apresentavam 580 milivolts em queda de tensão. O único ponto que não apresentou os 580 milivolts foi o do termistor TH3001,
que deu Open Line, deu OL. Então, a partir daí, entende-se que Open Line é uma situação de linha aberta. Como eu não tinha nenhum componente em série defeituoso, porque o resistor que faz par com o termistor já tinha sido testado, concluí que tinha uma trilha rompida internamente. Então, o reparo que foi feito aí para que o meu Samsung voltasse a carregar sem formar temperatura alta, foi um jumper entre o termistor TH3001 e o capacitor. A partir daí, a malha voltou a conduzir 580 mV e esse celular voltou a carregar. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui pela DZKJ, né? Peguei aqui o layout da placa, né, do nosso Samsung, só para a gente poder estar identificando de uma outra maneira, né, os termistores, né, a malha, né, de alimentação de cada um deles e a quem eles tocam, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui pelo primeiro termistor, que é o que tem um problema de controle de carga da bateria, e é o que deu defeito aqui nesse smartphone, que é o TH3001. Vejam que ele toca aí num resistor, né, que é o R3030, que faz a divisão de tensão, e um capacitor. A partir dessa divisão, nasce a malha main term, né, que é aqui, toca aí uma chave, que é um switch, né, que vai fazer o chaveamento aí de controle de carga da bateria. Esse seria aqui, ó, o 4006. Esse aí ele recebe uma tensão da malha VREG underline L16 de 1.8 volts, que é por esse lado aqui. Essa malha ela deriva do PMIC, né? Ela sai aqui, ó, do PM4000, o nosso Power Manager, né? Exatamente aqui desse pad. E essa malha ela vai alimentar outros termistores também. Eu tenho aqui do lado da CPU, ela alimentando a entrada de um resistor, né, que vai fazer a divisão com esse termistor, o TH3000. Tá? Então, a partir do TH3000, aí nós vamos ter aqui uma informação lá da CPU, tá? Que também vai controlar aí a temperatura aí de carregamento por NFC, carregamento por sem fio, né? Então, nós temos já os dois termistores, né, identificados, né? Temos em comum a malha VREG underline L16 1P8, que vai derivar do PMIC, né? Sai daqui, vamos pegar aqui do outro lado. Ó, o lugar que a VREG underline 1.8 entra é aqui. Sai daqui. Alimenta um cristal também, cristal oscilador. Esse cristal é compensado por temperatura, então ele também vai ter a participação aí dos termistores, né? Aí ele vem aqui para a chave. E da chave nós vamos ligar o termistor lá embaixo, o conector da bateria. Deixa eu ver se é isso mesmo, para a gente não confundir. Não... Isso, é isso mesmo. Falta um termistor, né? Nós temos um terceiro termistor. Vamos pegar então a malha VREG 1.8. Bom, a partir daqui nós vamos encontrar o terceiro termistor. Nós encontramos dois. Um aqui próximo da CPU, que é o TH3000. Encontramos lá embaixo, perto do conector de carga. Aqui, TH3001, né? Aqui mais para baixo um pouquinho. Aqui, TH3001. E o outro termistor que está também recebendo uma malha de 1.8, está aqui, perto de 2 PAs. Os PAs eles aquecem bastante também, então ele tem aqui aqui é o TH1000. Ele tem outro termistor aí também que trabalha. Então nós temos aí 3 termistores na placa desse Samsung. Tá? É importante a gente saber atribuir a função a cada um deles, né, para poder aí começar os testes. O que nós podemos fazer agora para tentar pegar mais informação é tentar achar o valor de referência de cada um desses termistores. A dica que eu dou a vocês é que vocês acessem a página do manual técnico, que contém aí a lista de componentes, né? Até porque o manual técnico da Samsung, ele não tem esquemático, ele não tem esquema elétrico. Então vocês não vão conseguir localizar os valores dos termistores.
Aí vocês podem fazer o seguinte, busquem pela palavra termistor, vou até digitar aqui, termistor, ou term, alguma coisa parecida, tá? Para a gente ver se consegue dessa maneira identificar termistores. Ah, tá aqui, ó. Então temos aqui, ó. Eu tenho uma coisa bastante interessante aqui que vocês também podem usar a favor para poder buscar o valor dos termistores. Vejam que os 3 termistores compartilham o mesmo código de datasheet. 1404-001-664. Isso me diz que os 3 termistores são iguais. Então, se eu achar o valor de um, eu considero todos os outros com os mesmos valores. Então, vocês façam o seguinte agora. Copiem esse código aqui, ó, que é o datasheet, e façam uma pesquisa no Google. Isso ajuda bastante. Então, eu já copiei. Vou fechar um pouquinho aqui a DZKJ para abrir o navegador. É uma forma de encontrar o valor dos termistores, tá bom? Isso aí já tem bastante conteúdo aí na internet, eu só apenas estou reforçando. E o mais interessante é que os 3 compartilham o mesmo código, então os 3 são de mesmo tipo. Vamos jogar aqui, Ctrl V, e fazer a busca aí pelo datasheet. Pronto, aqui está, termistor NTC. NTC é o tipo do termistor, é o seu coeficiente de aterramento, tá? É a forma como que ele trabalha. Ele é você já sabe que termistor é um resistor térmico, né? E o seu coeficiente é negativo. Então quer dizer que sempre que a temperatura aumentar, a resistência cai até chegar a 0. É isso que esse termistor faz. Vamos ver se tem alguma informação a respeito do seu valor de resistência. Deixa eu ver aqui. NTC, Samsung Parts. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é de 100k ohms. Isso. Esse aqui é o valor desses termistores, tá, pessoal? Sendo todos compartilhando o mesmo código, então são termistores aí de 100k ohms. Bom, esses termistores, então, eles foram identificados, né? Nós fizemos o teste aí, conforme foi dito ali no outro slide, em busca dos valores, né, de resistência. Todos eles apresentavam um valor próximo a 100k ohms. Na verdade, eles apresentaram em torno de 80, 87, em função das condições, né, que foram testadas, né, embaixo da luz do microscópio, né, a temperatura que um pouquinho não é tão fria, então ele muda um pouquinho, ele não vai cravar no 100k, mas deu em torno de 87k, então nenhum deles apresentava defeito. Aí nós seguimos aí para fazer outros tipos de teste, para tentar entender um pouquinho mais como que cada um deles funciona. Bom, aí eu fui fazer a busca de forma esquemática, né, de cada um deles, né, e aí confirma aquele divisorzinho de tensão que eu sempre falo em aula. Pessoal, o termistor ele não trabalha sozinho, tá bom? Sempre ele está acompanhado de um resistor, onde o termistor fica em paralelo, fica tocando ao terra, e o resistor fica em série, recebendo uma tensão de referência. Essa tensão sempre é dividida por 2, tá? Quando você tem 2 resistores de mesmo valor, onde um fica em série e outro em paralelo, você tem um divisor de tensão. Então, nessa divisão aqui, ó, na main THM, main term, aí nós temos aí metade do valor aí da referência, tá? E as outras, mesma coisa, tá? O TH3000, mesma coisa, ó, malha AP term, e o outro termistor é o T1000, né? O T3000 está aqui, TH3001 também. O T3000, deixa eu só ver onde que a gente encontra o T3000, para ver como que ele está posicionado. T1000, né? T1000. Vamos lá, ele já apresentou aqui no layout, né? Aqui está o T1000, mas eu quero ver em forma esquemática. Está aqui, ó. Tá? Todos eles, né, estão compartilhando a malha VREG underline L16 1.8, e aí cada um vai direcionar aí essa linha de temperatura aí por um caminho. Então eu tenho aqui
a malha do T1000. Vou seguir ela um pouquinho aqui para a gente poder fazer o nosso esboço, né? Para a gente trabalhar um pouquinho o papel e a caneta também, para poder ligar as coisas. Tá aqui, ó. Ele está ligado ao PM4000, que é o nosso PMIC, né? Power Manager. Tá, então nós já temos aí uma ligação do nosso termistor, nosso primeiro termistor, que é o T1000. E os outros, vamos achar um pouquinho aqui, vamos andar um pouquinho para o lado. TH3000. TH3000, AP-Term. Vamos ver para onde que vai essa malha. Falo malha, alguns falam linha, tá? Mesma coisa, tá? Malha é mais interessante, mais correto, né? Vamos ver para onde que essa malha segue. Então, essa malha, ela segue para um circuito integrado, que é um switch, tá? Um chaveador desse circuito de temperatura. É identificado aqui como U4006. Tá? Ele também recebe, compartilha com a VREG, a malha VREG 1.8 volts. Ela sai lá do Power Manager para alimentar todos os divisores de tensão que tem os termistores. E ela também alimenta esse circuitinho, tá? Esse circuitinho ele vai chavear para controle de temperatura de outros circuitos, e também ele está conectado a um cristal oscilador que é compensado por temperatura, né? Então ele necessita desses termistores externos também para poder trabalhar de forma correta. Então nos resta seguir agora o T3001, T3001. Deixa eu seguir a malha aqui. Main term. Main é a principal, né? T3001, vamos ver para onde que vai a malha. Provavelmente ele vai para a chave, exatamente. Essa chave U4006, ela recebe as malhas divididas dos dois termistores, no terminal 4 e no terminal 6, e ela recebe a tensão 1V8 aqui no pino 2. Tá? E vai distribuir. O outro termistor, que é o T1000, né, que faltou, deixa eu só seguir, que eu peguei acho que a malha só de entrada dele. Vou colocar aqui o T1000. Talvez eu tenha falado dele, se eu falei, eu vou estar repetindo, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu já citei ele. Exatamente. Vamos seguir. É uma malha do PA. Do PA não, é uma malha do PMIC. Exatamente. Então essas aí são as ligações que nós temos aqui agora a fazer esboços, né? Para poder entender um pouquinho mais aí como que as coisas estão conectadas. Então eu usei aqui o manual técnico, né? Para poder pegar pelo menos aí o código de datasheet, identificar quantos termistores existem na placas. Então são 3, tá? Os 3 são identificados com a nomenclatura aqui TH. Eles têm o mesmo código, então eles trabalham com a mesma resistência. A resistência é de 100 k ohms, tá bom? Quando a gente utiliza desse circuitinho divisor de tensão, na maioria das vezes o resistor que trabalha junto ao termistor, ele compartilha o mesmo valor também. Então, quando vocês forem fazer os testes, considerem a possibilidade de testar, nesse caso aqui, ó, do T1000, a resistência do T1000 e a resistência do R1009, tá? Eles têm que apresentar as mesmas resistências para que a conta fique correta lá no final, tá bom? Lembrando que termistores são resistores térmicos, são resistores variáveis, né? Primeiramente variáveis, depois térmico, porque a sua variação se dá por temperatura. Sempre que aquecer esse tipo de termistor, como ele é NTC, ele tem um coeficiente negativo, então ele tende a zerar, ele cai a zero, aterrando a malha, e aí esses 900 milivolts aí que circula pela malha, ela drena para o terra, né, e a partir do momento que ela drena, ela vira 0 volts e dá nível lógico baixo ou low, né, para o ciclo integrado. Então a função da malha de temperatura, né, que
tem o termistor, mudar nível lógico de um circuito integrado, né, de um pad para um circuito integrado, a partir de temperatura, tá bom? Quando está quente, ele cai a zero, porque o termistor aterra a malha. Quando volta aí a temperatura ambiente, ele volta a conduzir a tensão de acordo aí com a divisão feita aí do valor de referência, que é 1.8, e os dois componentes aí somados, tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar um pouquinho também lá no esboço, e aí nós fizemos o conserto desse smartphone fazendo um jumper, tá? Porque o problema não era diretamente de termistor, nem de resistor e nem de tensão da malha. O problema era uma fissura interna, né, que fez com que o termistor perdesse contato com o semicondutor. E aí, nesse momento, ele ficou inoperante. Aí, o sintoma apresentado era a temperatura alta, carregamento interrompido. Esse celular é um Samsung, né? Então, ele não carregava dando aviso de temperatura, onde o problema não era exatamente no termistor, mas sim perda de contato com esse termistor. Então, nós utilizamos o teste de condução reversa para esse reparo. É o multímetro em escala de diodo, a ponteira vermelha fica aterrada e com a ponteira preta nós capturamos uma referência da malha em alguns pontos e não conseguimos ter essa referência lá no TH3001. Então, o problema foi, deixa eu pegar aqui o TH3001, cadê o layout? Tá aqui o layout, deixa eu virar aqui para vocês verem uma outra posição. Então tá aqui, ó, nosso problema era aqui. Deixa eu tirar essa marcação rosa aqui, que não sei para que é. O nosso problema era aqui. O TH3000 ele não tocava no resistor R3030 por fissura interna, tá? Não foi pad arrancado não, o pad estava no lugar, mas internamente ele perdeu contato aí com o próximo componente aí da malha. Então um jumper externo solucionou esse problema e a gente seguiu aí para próximo aparelho, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos seguindo então. Até mais.